É importante a gente pensar aqui no controle ideológico que havia das duas nações, né? A gente não tem acesso aos desenhos e filmes ou às produções que foram feitas na União Soviética. Até tem, mas é uma experiência complicada pesquisar isso, porque está em russo, que não é uma coisa que as pessoas dominam aqui no Brasil. Então é bem difícil. Mas existem desenhos, existem livros, enfim, várias coisas que vão fomentar o socialismo na União Soviética e nos países em que ela tinha forte influência. Mas para nós é mais claro isso com relação aos Estados Unidos, porque a gente sofre a influência e o controle ideológico dos Estados Unidos. Então, um exemplo disso, e que me remete também à corrida espacial, é um episódio do Pica-Pau. É bem bobo esse exemplo, mas né, Capitão América todo mundo já falou. Esse do Pica-Pau é inovador. Assim. O Pica-Pau ele entra numa grande espaçonave, imensa, e ele vai para a Lua. Ele tem todas as cores dos Estados Unidos e tal, né? Ele vai para a Lua e quando ele tá no meio do espaço, assim, ele do nada, sem motivo algum para a história, para a narrativa, ele abre a porta do foguete e dentro do foguete passa uma coisinha bem pequenininha assim, piscando, com umas bandeirinhas escrito Sputnik. Sputnik, justamente, o da União Soviética. Aí passa, ele abre a outra porta, ele sai. Ou seja, os Estados Unidos dentro daquele grande foguete, chegando até a Lua, e a União Soviética com o pequeno Sputnik. Claro que não é uma referência que a criança pega, mas é uma demonstração de como essa lógica da Guerra Fria estava em todas as coisas, inclusive nos desenhos mais bobos, né? E retomando, ou melhor, lembrando que o Brasil ele sofre esse controle também através da ditadura civil-militar brasileira. As ditaduras na América comprovadamente foram instaladas com auxílio estadunidense, e isso para manutenção do controle da América, né, pelos Estados Unidos. Hoje no Brasil nós temos certeza histórica, comprovada, não por balela ou conversa de bar, que os Estados Unidos fraudou dentro do Brasil as pesquisas de opinião antes da instalação da ditadura. Então as pesquisas com relação ao governo João Goulart, com relação a várias medidas econômicas, etc., foram todas fraudadas. O que uma pesquisa fraudada ela tem um poder muito grande. Quando você vê uma pesquisa de opinião, você automaticamente para pensar naquela opinião e talvez mude a sua. Então isso vai ser fortalecido durante muito tempo. Lembrando que antes de 64, que é o golpe, né? Em 54 já houve uma tentativa de golpe que foi frustrada, tudo bem? E aí nós temos no andar da carruagem o ano emblemático, 64, onde há a instalação da ditadura, não sem a ajuda da população, por isso que a gente chama hoje de ditadura civil, né? Ou seja, a população participou, militar. A população ela sai às ruas com aquela marcha ridícula, né? Marcha da família com Deus pela liberdade e lá. A população sai às ruas, pede a intervenção militar, algo que jamais aconteceu no nosso país de novo, só que não. E o que nós temos? Nós temos os militares com um poder legítimo assumindo o governo através de um golpe. Poder legítimo dado pela própria população, se pensar bem, né? Só não houve ali aquele processo eleitoral. E há documentos que comprovam que o general Castelo Branco foi colocado pelos Estados Unidos. Existia um ministro dos Estados Unidos que morava no Brasil, ministro das Relações Exteriores, que era o Gordon. O Gordon ele recomendou o Castelo Branco aos Estados Unidos para assumir o poder no Brasil. E colocava na carta Castelo Branco, um militar, bom católico, com grande moral, algo assim, né? Então existia essa carta do Gordon para os Estados Unidos, e os Estados Unidos coloca o Castelo Branco como primeiro presidente da ditadura civil-militar, que vocês sabem, é um processo extremamente difícil, não só no Brasil, mas em toda a América, que vai levar a censura, a morte, tortura, e que vários países já abriram os arquivos da ditadura e já ou colocaram culpa, ou ainda resgataram a memória dos mortos e torturados. O Brasil não fez isso ainda, justificando a lei da anistia. Claro que nós temos agora uma questão de retomada, né, dessa memória, só que não há a punição desses torturadores e dessas pessoas que descumpriram, sim, a lei brasileira,
há uma grande, na verdade, número, né, de publicações e músicas, etc., que falam desse período, que é bem interessante fazer análise, porque podem aparecer em prova. Bom, além disso, que é, dentro do contexto da Guerra Fria, algo muito importante, nós temos as guerras quentes, né? Dentre as guerras quentes eu tenho a Guerra das Coreias, em que houve a divisão entre Coreia do Norte, cuja influência era da União Soviética, e Coreia do Sul, onde a influência era dos Estados Unidos, ou ainda é, se você pensar bem, né? Nós temos um conflito direto armado de 1950 a 53, em que os dois lados vão ganhando e perdendo território, até que em 53 estão mais ou menos no lugar de divisão ali, e há uma decisão de um cessar-fogo. Então, teoricamente, né, em registro, as duas Coreias elas ainda estão em guerra, tudo bem? Mas estão em cessar-fogo. Por isso que essa tensão ela é tão importante na atualidade, tudo bem? Por isso que, justamente porque a Coreia do Norte também tem um líder bastante problemático, para dizer o mínimo, e que há uma tensão bastante grande entre as duas Coreias, e essa tensão remete ao contexto de Guerra Fria. Bom, inclusive a gente costuma falar que datas não são tão importantes, mas essa data especificamente já caiu numa questão da Unesp, o cara não tinha criatividade nenhuma, não estava pensando em questão, não tinha nada mais relevante para ele perguntar, ele perguntou uma data, né? Mas enfim, né? De 50 a 53, atualmente ainda em guerra, enfim. Um outro conflito que é importante você dar uma olhadinha aí é do Vietnã. O Vietnã é bem complexo, porque eu tenho um conflito em Laos, eu tenho vários outros conflitos associados ao conflito do Vietnã. Mas, basicamente, também é uma questão de Guerra Fria, uma guerra quente dentro da Guerra Fria, porque eu tenho o Vietnã do Norte, comandado pela União Soviética, o Vietnã do Sul pelos Estados Unidos. E o que acontece? Nós temos, no Vietnã do Sul, várias tentativas de intervenção no Norte, e aí acaba que a União Soviética auxilia no processo dos Vietcongs ali, e também porque o governo do Vietnã do Sul era muito autoritário, auxilia para que haja uma guerra, haja uma tentativa de recuperação do Vietnã do Sul. Esse é um conflito em que morrem muitas pessoas e que nós temos reflexos nos Estados Unidos, no sentido da população. Em 68, que é o ano que a gente chama de o ano que não terminou, aconteceu muita coisa em 68, já eu digo todas, mas uma dessas coisas é o movimento hippie, o movimento Paz e Amor, que vai pegar as imagens da Guerra do Vietnã e pedir para os Estados Unidos a paz. Obviamente que a gente precisa entender isso num contexto maior. Claro que essa cultura era bem significativa e importante, e foi muito importante para o final da Guerra do Vietnã, mas que só a população pedia, ela só pedia mesmo, de verdade, no fundo, porque os soldados estadunidenses estavam morrendo, não por conta dos vietnamitas. A gente não pode ser tão inocente assim. Além disso, eu falei para você que ia falar por que 68 é o ano que não terminou, é porque 68 nós temos protestos na França, protestos no Brasil, protestos nos Estados Unidos, o mundo inteiro num grande caos, né? E, finalmente, chegamos aqui ao fim da União Soviética, que se estabelece a partir de reformas de abertura política e econômica, né, Glasnost e Perestroika, e também a queda do Muro de Berlim, que foi construído em 61 na Alemanha, onde nós temos uma divisão de zonas também muito significativa no contexto de Guerra Fria, em que a Alemanha Oriental fica com a União Soviética e a Alemanha Ocidental com França, Reino Unido e Estados Unidos com o capitalismo, né? Berlim também é dividida, e aí nós temos a construção do muro para evitar a migração da Alemanha Oriental, ou melhor, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Tudo bem? Aí a construção é em 61, ele é derrubado em 69, e eu vou dizer para vocês algo interessante. A União Soviética já tinha liberado a passagem de um lado para o outro em 89, só que não a destruição do muro. Na verdade, houve uma notícia que saiu pela mídia oficial da União Soviética falando que o muro será reaberto. Só que o cara não disse quando, então a população inteira foi para o muro e derrubou o muro. Derrubou não, começou a derrubar, e aí o governo viu que não tinha mais volta e derrubou o muro finalmente, né? Bom, o que se estabelece a partir de 91, que é o fim mesmo da União Soviética, é o estabelecimento das regiões a leste, do leste europeu, da Comunidade dos Estados Independentes, e há um contexto, que é o contexto da próxima aula, de nova ordem mundial, onde vamos ter aí a globalização intensificada, os processos de terrorismo, né? Isso aí tudo é tema para a próxima aula.
É isso, um grande abraço, até a próxima.